A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a você, que te guarde e te proteja, com a bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Nosso Deus é muito bom, maravilhoso. E é por conta disso que nós estamos sobre o Evangelho e falar das suas grandezas, das suas maravilhas. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E tudo que Ele exige de nós é que nós obedeçamos a sua palavra. Então, em obediência à palavra dele, nós vamos meditar nessa noite, nesse assunto que nós temos compartilhado nesses dias. Eu fiz uns vídeos sobre o que acontece, o que aconteceu no Sul, porque eu fiz aqueles vídeos. Porque o povo estava colocando a culpa em Deus. Nós culpamos a todo mundo, mas nós não nos culpamos quando nós erramos. O erro é do povo. O erro do povo é tão grande que isso vem de longe, desde os dias de Israel. Deus tinha cuidado com os acampamentos de Israel, que mandava até os filhos de Israel cavar fossa para eles poderem fazer as necessidades deles. Deus não suportava a imundície do povo. E tudo que acontece aí com as enchentes dentro da cidade é por conta disso. O povo não tem cuidado, o povo não se prepara, o povo não cuida de si mesmo, não cuida da cidade, o povo não cuida do seu ambiente, por onde ele vive, onde ele mora. Cada um faz o que quer, suja, bagunça. E isso vai contribuir para as imundícies e até para as doenças, como a doença do rato, a leptospirose, muitas infecções, muitos vírus, muitos mosquitos, muita sujeira. Gente, limpeza é a base de muita coisa, se não de tudo, né? Então a cidade tem que andar limpa e o povo tem que tratar de tudo isso e os governadores fazer a parte deles. Tem um pouquinho de cuidado, né? Porque não dizer vergonha na cara e assumir aquilo que eles assumiram para fazer, que é governar. Governa o que desse jeito? Cuida do que desse jeito? Governar é cuidar, meu querido. Governar é tratar. Governar é se responsabilizar. Se você não sabe o que é governar, fala para mim que eu te ensino. Mas você não é o governador? Pois é, mas fala para mim que eu te ensino, que você parece que você não sabe de nada disso. Você só sabe, né? Você já sabe o que você sabe, né? E nós também. Então, vamos cuidar daquilo que é nosso e vamos glorificar a Deus com isso. Nós vamos falar do assunto que é as leis, e isso aqui é um assunto importantíssimo, que é o cuidado que nós temos com o nosso corpo, com tudo que nós precisamos ter para ter uma vida saudável e prolongar os nossos anos na terra, como disse o Senhor Jesus. Quando Ele dá os mandamentos, Ele diz para nós, lá em Deuteronômio: obedeça as minhas leis, os meus mandamentos, para que essas pragas não venham sobre vocês. As pragas estão todas aí. Se você olhar Deuteronômio, está lá o mosquito da dengue, só que resumidamente você tem que traduzir, tá? Você tem que pegar e buscar em dicionário e olhar para ver que ele faz parte daquilo ali. A diabetes está ali, o câncer está ali, a tuberculose está ali, a AIDS está ali. Todas as infecções e as bactérias que causam infecção, que está aí matando, está tudo ali escrito, queridos. E por que, então, que isso acontece no mundo hoje? Pela desobediência à quebra dos mandamentos e as leis. Então nós temos dentro da Bíblia 10 mandamentos, 10 leis, que são 10 mandamentos, que já falamos sobre eles, e agora nós estamos falando sobre as leis. E uma das leis que a igreja pagã, mentirosa, não a igreja em si, porque a igreja são os membros e os líderes que estão lá dentro, mas esses líderes que diz que a igreja e diz que essa lei acabou, é esse o pagão que diz que acabaram as leis. E essa lei aqui, dos alimentos impuros e consagrada aos ídolos, que nós estamos mostrando. Por que a polêmica contra o porco?
Não pode comer, pode comer. Só uma igreja aí que diz que não pode comer, que ele prega e ensina que não pode comer, e nós estamos vendo na Bíblia se pode ou não pode comer. Proibiu Deus de comer essas coisas ou não? Então acompanha comigo no capítulo de número 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Quem é o ídolo? Quem são os ídolos? Então nós pegamos os ídolos e vamos discernir quem são eles. A maioria das pessoas diz que o ídolo é a imagem de escultura, e está certo, não está errado. E o ídolo é o homem, a pessoa em si. Claro que sim. O time de futebol é o ídolo? Também é o ídolo. Então, um ídolo, ou os ídolos, se discernem em muitas coisas. Muitas coisas podem se tornar o ídolo. Muitos objetos podem ser ídolo. E a adoração a eles é o que faz a diferença entre Deus e ele, porque Deus quer adoração a ele e não quer que se dê adoração aos ídolos. Então esse é o maior problema da humanidade hoje. Retira a glória de Deus para dar para os ídolos. Então, o que nós estamos esclarecendo sobre os alimentos imundos? Paulo está dizendo aqui, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, o que é sacrificar? Todos nós já sabemos. Sacrifica o animal, sacrifica a ave, sacrifica a pessoa, sacrifica a criança, sacrifica tudo. Para oferecer a quem? Ao ídolo. E quem é o ídolo? Muitas vezes nós pensamos no que diz respeito ao que Paulo está dizendo aqui, que o ídolo é aquela imagem. Mas no tocante às coisas que Paulo está falando aqui, o ídolo não é a imagem. O ídolo é aquilo que está por trás da imagem. E você precisa, e nós precisamos entender. Quando você vai oferecer alguma coisa a um ídolo, por exemplo, eu vou colocar aqui as coisas que eu já fazia, que eu fiz muito, quando ia numa macumbaria. Eu queria receber do meu guia uma porta de emprego. Então eu levava para ele lá o que ele me pedia. E depois ele dizia, me traz isso. Eu o consultava, depois de consultado, ele me pedia a oferta. Eu tinha que levar aquela oferta para que ele realizasse aquele trabalho para mim. Às vezes dava certo, às vezes nem sempre dava certo, mas dava sim. Então, eu tinha aquele ídolo, por exemplo, uma preta velha. Eu seguia, eu consultava a tia preta, que é da linhagem dos pretos velhos. Então eu ia lá, pegava, fazia a consulta e ela me pedia aquele objeto consagrado, dependendo daquilo que eu fosse fazer. É uma porta de emprego? É. Mas eu tenho que tirar alguém do emprego para eu ocupar o lugar dele? Tudo isso vinha na direção da consagração. Se eu vou fazer um trabalho para tirar uma pessoa do emprego e eu ocupar o lugar dele, eu tenho que levar uma oferta, quando não duas, e de que espécie? Aí o guia iria exigir. E eu levava. Quando eu pegava aquela oferta que eu levava e entregava ao guia,
que estava por trás de uma imagem que eu tinha, que eu adorava, ou não tivesse a imagem, ia direto a ele. Então, aquela coisa que eu peguei, vamos dizer que ele me pedia lá uma galinha, que ele me pedia um leitão, um porco, um bode, ou coisa parecida, dependendo do que eu queria que ele fizesse, ou coisa menor. Então, eu pegava aquele objeto e ele mandava que eu colocasse em determinado lugar, ou dentro de um aguidar, ou dentro de qualquer outra coisa, de qualquer vasilha, ou lá no chão mesmo, no pé de uma árvore, em qualquer lugar, ou jogar em água corrente, ou água parada, aonde quer que eles pedissem que eu levasse aquele objeto, eu entregava para ele. Levando aquilo na direção que ele me deu, aquele objeto estava consagrado. Não podia ninguém tocar. Se tocasse, estava atrapalhando o guia, não de fazer o meu trabalho, mas de receber a oferenda dele, receber o que ele tinha recebido, o que eu tinha dado para ele. Então eu levava aquilo ali. E muitas vezes nós passamos, eu quando era jovem, com um grupo de rapazes, passava no mato, na beira das estradas, das encruzilhadas, e estava ali cachaça, os camaradas bebiam cachaça, pegava cachaça, bebia. Aquilo era consagrado a um ídolo, aquilo era consagrado a um guia, ou a um orixá, ou um caboclo, cabocla, uma pombagira, ou qualquer ser que fosse, ali estava consagrado. Ou a um santo que você consagrasse, por exemplo, a imagem você consagra, deixa lá na sua casa, Santo Antônio ou qualquer outro santo, ou São Benedito, ou São Sebastião, qualquer um, você consagra e deixa ali. Paulo disse, o ídolo nada é, você entregou para ele, está consagrado a ele, não dá para você ficar usufruindo das coisas do ídolo, mas tem gente que fazia isso, ia pegar e comer. Veja um exemplo, você levava um prato de farofa, ou um prato de qualquer comida, peixe, depende da oferenda e do trabalho que você for fazer, que você iria fazer. Então você levava e oferecia ali para aquele ídolo. Então aquele objeto estava consagrado, não podia mais tocar, não dava para comer mais. Você já fez o trabalho, deixa para lá, vai acontecer ali. Paulo disse aqui, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Então veja um exemplo. Quando Paulo diz assim, para todos de Roma, todos da Grécia e de toda a terra, pode comer de tudo. Abra comigo no capítulo de número 10, dessa mesma carta aqui de Paulo aos Coríntios. Veja o versículo de número 22. Provocaremos a zelo? Ou o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então vejam aqui o que Paulo está dizendo. Comprem de tudo que se vende no mercado, que se vende no açougue, e não pergunta nada. Por que Paulo então fala isso? Compra, mas não pergunta nada. O que Paulo está falando aqui? Aí Paulo volta aqui no onde nós estamos, em Coríntios 8. Comei de tudo, ou melhor, as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, queridos, você precisa fazer a diferença. Quando Paulo fala para comer de tudo, comprar de tudo, porque todas as coisas são listas sim, mas aquilo que é permitido e que está consagrado. Porque tudo hoje, 90% hoje das coisas que estão no mercado,
está consagrado. Por quê? Porque o dono do mercado é devoto a um guia, é devoto a alguém. Ele faz as suas oferendas, ele faz as suas entregas, ele faz os seus rituais, ele faz os seus trabalhos. Paulo está dizendo, isso tudo está consagrado. Tudo está consagrado. Você consagrou aquele santo, aquela imagem, aquilo que você adora. Por isso Paulo está dizendo, é lícito que você compre e pague, mas compre aquilo que é permitido e não aquilo que não é permitido. É permitido comer a ave? Sim, aquela que não está na lista de Levítico. É permitido comer a carne do animal? Aquele que não está, que está na lista dos permitidos? Tudo isso é permitido, porém, tudo isso está consagrado. Quando Paulo disse para nós, vocês podem comprar, vocês podem comer, mas quando comprar, aí entra a oração. Aí entra a oração. Abra comigo no capítulo de número 16 do Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Capítulo 16, o Senhor Jesus está dizendo aqui. Versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinha visto já, nos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão a serpente. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão a serpente. E se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então Jesus ensina aqui o que Paulo vai ensinar. Olha, se vocês orar, pôr a mão, vai curar. Mas pôr a mão e curar naquilo que é lícito, naquilo que é puro, naquilo que é permitido, não naquilo que não é permitido. Então Jesus está dizendo aqui, se vocês beberem de alguma coisa mortífera, não vai fazer mal algum, mas antes faça a oração. Porém, o que Jesus está querendo dizer aqui é para que você não abuse também da sua autoridade em Cristo e daquilo que Cristo faz para te proteger. Se você sabe que algo está com veneno, e você vai orar e comer, você vai morrer porque você sabe que está com veneno. Por isso Paulo disse, compra e não pergunta. Então você vai comer um bolo que é permitido, mas o bolo tem veneno ali dentro. Só que você não sabe que tinha veneno. Antes você orou e comeu. Se você é de Cristo, não vai te fazer mal. Mas se alguém falar para você, não come desse bolo, tem veneno, e você orar e comer, você vai morrer porque você abusou. Você tentou a Deus, você vai morrer porque você tentou a Deus. Quando Satanás chegou para Jesus, salta daqui abaixo, faz isso, faz aquilo, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós sabemos disso. E o que Paulo está nos esclarecendo ali é que o mundo está em uma consagração, que não é a Cristo, mas ao Deus desse século. Por isso que quando você for comer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, você não pode perguntar, lá está sal grosso na porta do mercado, lá tem... Por exemplo, eu vou comprar móveis, por aí tem lá, lojas de móveis, São Jorge, lojas de móveis oferecida ao ídolo,
que é o guia daquela pessoa, que é o santo daquela pessoa. Ele é católico, é o santo dele, São Jorge é consagrado, mas nós sabemos quem representa. Então, quando você for comprar, você ora antes, porque está consagrado. Então você levou para o guia, consagrou, tem que orar. Mas aquilo que é limpo, porque aquilo que não é limpo, não é nem para se aproximar. Então o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, está nos alertando, está nos advertindo, para que nós possamos ter sabedoria. Aquilo que Deus criou, que é limpo, tem que ser preservado limpo, mas não tem mais jeito. Por quê? Porque todo mundo vende de tudo. Você vai no mercado, no açougue, você chega lá, tem açougue, é a Casa do Norte, ali tem de tudo. Então você vai nesse grande mercadão aí, você tem roupa lá, tem roupa para vender, tem alimentos, cereais, tudo que você imagina, lá tem para vender. Antigamente não era bem assim, né? Nós sabemos do feudalismo, aqueles que vendiam uma coisa era só aquela coisa, era só ele que vendia, né? Quem vendia móveis era só móvel, quem vendia roupas era só roupa, quem vendia sapatos era só sapatos, quem vendia carne era só carne, havia diferença. Hoje está tudo misturado, portanto tudo está consagrado. Então quando você for comprar, é isso que você precisa entender. O que Jesus está dizendo aqui em Marcos, o que Jesus está falando através do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não posso me apegar a nenhuma delas, eu não posso ficar a depender delas. Por quê? Porque elas me cativam e elas me trazem consequências. Por isso é que eu preciso ter cuidado com aquilo que eu faço. Então Paulo está alertando aos irmãos e dizendo para os irmãos, não ponha tropeço nos demais, ensina eles a viverem, ensina eles a andar em retidão com a palavra de Deus. Aqui na carta aos Coríntios, capítulo de número 9, a primeira, Paulo diz, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Condenava Paulo por tudo isso. Os judeus condenavam Paulo. Você é judeu, Paulo. Você está no meio deles. Você come com eles. Então Paulo estava dizendo para eles, não adianta vocês me condenar. Eu não estou comendo com eles o que é imundo. Eu estou dando o evangelho a eles, ensinando a eles, que se eles vierem para o evangelho, se eles se converterem a Cristo, as imundícies que eles praticam, por não conhecer o evangelho, vai passar, vai sair, vai acabar. E aí Paulo está dizendo aqui, ó, o versículo 3, o versículo 4, não temos nós o direito de comer e beber? Todos nós temos direito de comer e beber. O quê? O que é lícito. O que é limpo? Limpo no sentido profecia. Se está com a profecia, não come. O que é profecia? É a lei que Deus colocou lá. Esses alimentos não pode ser consumido pelos homens. Por que não pode ser consumido pelos homens? Porque a carne não presta, porque a carne tem problema, provoca doenças. Irmãos, todas as carnes hoje dá problema. É só você comer exagerado, com glutonaria. Todas elas. A carne de porco é excelente, comi muito, costelinha de porco assadinha, frita, a bisteca, eu comi muito, frissura de porco, torresmo, aquele couro lá que a gente chama de bacon, maravilhoso. Mas o problema não é o gosto, se é bom ou se é ruim. Não é isso que define o comer, o não comer.
A lista que Cristo colocou. O que define a lista que Cristo colocou é a obediência. Não é para você fazer isso. Ele fez isso com Adão. Adão, você não pode comer desse fruto. Fruto maravilhoso, agradável, gostoso, atraente, encantador. Por isso encantou a Eva pelo fruto, comeu e deu para Adão e ele comeu. Esse é o problema da carne proibida. Gostosa, maravilhosa. Comeu, caiu. Recebe condenação da parte de Deus. Não que a carne não presta, não que a carne é suja, não é nada sujo. A carne é boa. O porco não é sujo. O porco é um animal limpo. Paulo elogia a criação divina e ora por ela, mas Paulo elogia não para você consumir. O porco tem o seu valor, o cão tem o seu valor, o gato tem o seu valor, o rato tem o seu valor, a cobra tem o seu valor, o morcego, todos têm o seu valor na terra, na criação. Mas tem uma permissão no consumo para o homem. É a lei que está ali. Então nós precisamos fazer a diferença, que é o que Paulo está fazendo a diferença aqui. Mas como o porco era um animal muito comercializado, e esse comércio até hoje é uma coisa tremenda, criar até o dia de Natal aí, para vender mais o pernil, vender o porco, o seu preço é até mais em conta nos mercados. Então, ele toma lugar por isso, por ser gostosa a sua carne e por ter preço mais acessível. Por isso é que é mais falado por até na Bíblia, até na palavra de Deus. Mas o que tem que ser feito aqui? O que tem que ser feito é observar o que a lei disse. É tudo proibido? Não. É proibido? É. O que? Olha a lista e olha a palavra de Deus que você vai saber o que é proibido. Paulo proibiu de comer carne? Não, queridos. Pelo contrário, Paulo liberou para comer a carne. Mas que carne? A que é permitida por Deus. Aquela que é permitida por Deus, todos nós podemos comer. Porém, Paulo faz a declaração aqui em Coríntios, se está consagrado, quem está vendendo a carne de porco? É um moço que a sua religião é a feitiçaria, a macumbaria ou qualquer uma outra religião. Ele tem esse santo como sendo o seu guia, o seu Deus, o seu protetor, aquele que interfere no comércio dele. Então Paulo disse, quando comprar, desconsagre e coma tranquilamente. Se você perguntar, quando entrar no mercado, você é devota a que santa? A santo tal. Então não vou comprar as coisas aqui porque você é devota a santo tal. Paulo disse, não pergunta, vai e compra. Então o que Paulo está dizendo aqui, o versículo de número 8. Digo eu isso, como homem, ou não, diz a lei, também o mesmo, pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha, e de bois que Deus tem cuidado, ou não o diz, certamente, por nós, certo que é por nós que está escrito, porque o que lavrar, deve lavrar com esperança, e o que deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais. Se outros participam deste direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não pormos
impedimento alguns ao Evangelho de Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender, você é pregador do Evangelho, você ensina a palavra de Deus, então você tem a responsabilidade, querido. Você recebeu esse título de pastor de quem? Quem te deu esse título de pastor? Quem te chamou para ser apóstolo, para ser missionário, para ser pastor? Foi o dinheiro? Foi a cobiça? Você estudou, você fez todo tipo de ensino, de estudo para você pregar, para ser apóstolo, para ensinar o quê? Quem te deu esse título? Foi esses cursos que você fez, essas faculdades que você fez? Então descarta Cristo e o Evangelho. Seu negócio é outro. Seu negócio é comércio. Então você pode mandar fazer de tudo e viver de tudo como você quer. Porque o Evangelho não. Você entrou para o Evangelho, está servindo a Cristo através da palavra de Deus e você ensina a palavra de Deus, então você tem que ter responsabilidade e saber o que Cristo diz para não pôr tropeço, para que as vidas não venham a ser condenadas. Porque do jeito que está indo aí, as pessoas serão condenadas por falta de conhecimento, as pessoas perecerão por falta de conhecimento, as pessoas estão na igreja recebendo uma facilidade, uma mordomia tão nojenta que parece que está com disciplina fora do mundo e quando chega na igreja relaxa. É um absurdo. Conheço pessoas que lá fora era mais decente do que o que é na igreja agora. Pelo menos tu era fofoqueiro, entrou para a igreja e virou fofoqueiro. Absurdo. E você fazendo o que na igreja, pastor? Ensinando o que? Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não podem pôr tropeço no Evangelho. As pessoas estão chegando na igreja para servir a Deus, ensine para eles. Eles não podem chegar e continuar do jeito que eles estavam na imundície do pecado. Eles não têm controle, porque lá fora não ensinam o controle, eles escondem tudo, eles adoram tudo, eles abraçam tudo, eles aceitam tudo, eles concordam com tudo. Mas no Evangelho não é assim. No Evangelho há leis e há mandamento. Não tem mais, né, apóstolo? Você tirou. Não é, seu padre? Vocês tiraram. Não é verdade, bispos? Vocês tiraram as leis e os mandamentos, por isso o povo vem para a igreja e faz o que quer. Está pior dentro da igreja do que lá fora. Lá fora estava um pouquinho melhor. Por quê? Porque falta ensinamento. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês vivem nessa vida por um tropeço. Então, versículo de número 16, Paulo diz, contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, tereis recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Aí está. Como é que você prega o Evangelho? Desempenhando um cargo que te foi confiado, que tu estudou, que tu preparou para tu ganhar o dinheiro e fama, faça isso e verás o fogo em breve sobre os teus lombos. Aí ele disse aqui, logo que recompensa tenho e que evangelizando ponho de graça o Evangelho para não usar do direito que ele me confere. Pregando o Evangelho, o que eu faço? Eu imponho os valores que eu quero, eu imponho os preços que eu quero, posso fazer de tudo que eu quero no Evangelho? Eu tenho o direito de fazer de tudo no Evangelho? Eu sou livre para fazer de tudo no Evangelho, queridos? Na igreja? É o que Paulo está dizendo aqui, O Evangelho me impõe circunstâncias que eu preciso ter cuidado, principalmente ao ensinar. Aí ele diz aqui, embora eu seja livre, versículo 19, observa a Bíblia, leia a Bíblia. O Evangelho é lindo e maravilhoso. E Cristo quer você salvo, meu irmão. Aí ele disse,
embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Sou livre para fazer o que eu quero. Se eu quiser ter duas mulheres, Paulo estava dizendo aqui, até isso ele poderia. Mas Paulo está dizendo aqui, todas são listas? Não posso me apegar a nenhuma delas. Não posso me abraçar a nenhuma delas. Eu não posso fazer essa tal liberdade, porque essa tal liberdade pode se tornar para mim um instrumento de rejeição, de tropeço na minha vida. Essa liberdade não me é confiável por Deus. Não posso concordar com isso. Aí ele diz aqui, 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então Paulo está dizendo aqui, sou judeu, hebreu de hebreu, eu sou criado aos pés de doutor Gamaliel e judeu como ele. Eu fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Eles debaixo da lei. Que lei? A lei que eles conservavam, que Cristo já tinha tirado, que você vai saber dela. Agora aqui Paulo está dizendo, eu estou me fazendo como um italiano, como um grego, para ganhar eles. Mas dentro do que, irmão? Dentro da liberdade do Evangelho, não dentro da tradição de cada nação, de cada país, de cada raça, de cada família. Você precisa saber o que a Bíblia está dizendo. Então você acha que se Paulo viesse aqui no Brasil hoje, vamos dizer que Paulo está vivo, aí Paulo vem aqui no Brasil hoje para evangelizar, vai lá na Cracolândia. Então Paulo vai se fazer como um daqueles lá. Chega lá, ele tem que usar droga com eles, chega lá, ele tem que beber o álcool com eles, ele tem que fazer todos os vícios que eles têm ali, para ele poder conquistar eles. É isso que Paulo está dizendo, irmãos? Porque é isso que você faz, pastor. Você não tem chamado. Você disse que Paulo aproveitava o carnaval para ganhar o povo e ia para o carnaval, dançar o carnaval. Você precisa ter mais consciência, meu senhor, e ter um pouco de vergonha na sua cara em relação ao Evangelho. Te falta isso. Consciência, respeito, dignidade, honra e vergonha na sua cara, para você pregar o Evangelho. Você é um pregador mentiroso, falso profeta, falso conduta, falso obreiro. Você tem que seguir o teu caminho, não a igreja. Porque com você pregando, você vai contaminar a igreja, vai contaminar a disciplina de Cristo e arruinar a vida das pessoas que vai perecer por tua causa. Teu negócio é outro, é fama e dinheiro. Você não serve para pregar. Mas eu sou mesclado, eu sou isso, é problema teu. Paulo também era tudo isso, considerou tudo como esteira que jogou fora para ganhar o Evangelho e para passar por isso aqui. Paulo não comia imundície. Paulo não vivia na imundície da carne. Paulo vivia na disciplina, na doutrina, na santidade, no amor do Evangelho. Que você precisa ensinar as igrejas, os irmãos da igreja. Você está pensando que morar no céu é brincadeira? Você está pensando que ser de Cristo é brinquedo? Esse Cristo que está com vocês, tudo bem, mas esse Cristo que morreu na cruz, que o seu amor nos constrange, acorda para a realidade, queridos. Você está vivendo um outro mundo, não o espiritual. Aí ele diz aqui, 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Aqui está. Para os italianos que não tem lei nenhuma. Para os gregos que não tem lei nenhuma. Que está sem lei aqui. Para muita gente que não tem lei, eu me fiz como eles sem lei, mas eu sei o que é a lei. Eu vivo dentro da lei, aquela que Deus me disciplinou. Aí você diz aqui, ele diz aqui, sem lei, não estando sem lei. Eu me fiz sem lei, não estando sem lei. Eu estou dentro da lei, mas eu me fiz como se não estivesse lei. Eu estou lá no meio dos drogados. Eu estou lá no meio daqueles que usam de todas as drogas, mas não uso com eles. Para dizer para eles, a diferença está aqui. Arrependei-vos e sirva a Cristo. Essa é a realidade. Estou no meio daqueles que comem porco. A mesa está posta, eles comem, eu como outra coisa. Essa é a realidade, queridos. Se você quiser ser exemplo e ser salvo. Aí ele diz aqui, para com, não estando sem lei, para com Deus. Eu não estou sem lei com Deus. Deus sabe que eu estou dentro da lei.
Paulo está dizendo. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Ô irmãos, eu sou judeu, Paulo quis dizer. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sei que vocês estão na lei. Eu estou no meio de vocês, para disciplinar vocês sobre a lei divina. Mas eu vou entrar no meio daqueles que estão sem lei, que vocês estão me criticando, para trazer eles para a lei. Para de pôr tropeço no evangelho. Ô pastor, ô bispo, ô missionário, para de pôr tropeço no evangelho e diga ao povo, é proibido e acabou, tenha vergonha. Você vai perecer com eles, rapaz. Você não é melhor do que a Bíblia. Você não é melhor do que a palavra de Deus. A sua doutrina, o seu ensinamento não ultrapassa a de Cristo. Ela não é mais forte do que a de Cristo. O que você inventou e disse que não tem isso no Novo Testamento, você que inventou e não Deus. Por isso você vai perecer, que é o que Paulo está dizendo aqui. Aí ele diz aqui o 22. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos aqueles que lutam, em tudo se dominam, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corra não como indecentes, combatam não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Percebe o que é certo, pastor? Eu fiz-me de tudo isso. Paulo disse, olha, as pessoas no estado, eles vão correr, os atletas vão correr, e corre até alcançar. Você está na igreja, querido? Para de olhar isso que o teu pastor ensina, que é mentiroso. Olha a verdade. Porque você corre por uma coroa que não é corruptível. Olha que coisa linda o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui, olha irmãos, a responsabilidade do Evangelho, a seriedade do Evangelho é tão grande, que eu tenho medo de estar pregando a vocês, ensinando a vocês o Evangelho de Cristo, e por negligência, por falta de cuidado, por interesses próprios, por desejos da carne, por qualquer uma outra coisa, de cobiça ou qualquer coisa, eu venho desviar o foco da verdade, de ensinar a verdade e ser reprovado por Cristo e perecer com os demais. Já pensou, pastor? Seus milagres de mentira, seus ensinamentos de mentira, suas falcatruas todas dentro da igreja, suas políticas dentro da igreja, tudo que você coloca e tira o evangelho da verdade e diz ao povo, pode fazer tudo isso, pode fazer tudo aquilo, que a oração tudo santifica. É, pastor, toma cuidado com o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu tomo cuidado para que eu pregando a vocês não venha a ser reprovado. Portanto, meu querido, o evangelho de Cristo é simples, é puro, é justo e verdadeiro. É sim ou não. Se você não obedecer, você vai perecer. Imagina naquele dia do trono branco, ou naquele dia que Cristo voltar para arrebatar a igreja. Você vê Cristo subir com o seu povo e você ficar por causa de 1 quilo de pernil. Que o teu pastor te ensinou que não tinha problema. E Paulo está dizendo aqui, eu de alguma forma venha ficar reprovado. De algum motivo. É simples. O amor de Cristo nos constrange. Ele te ama, Ele nos ama, mas guarda a verdade. Nós falaremos da oração no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa oportunidade de falar desse Evangelho
com toda a seriedade. O povo não gosta de mim porque eu falo a verdade, Jesus. Mas eu sei que tu gosta. Tu me chamou para isso. Tu me disse que é para dar de graça, que não é para eu comercializar com ele, que não é para eu buscar fama, que não é para eu buscar os meus interesses próprios. Tu disse que o meu espelho de vida é o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos e profetas do Senhor, e a ti mesmo, Jesus, que era para eu tomar como exemplo, como eles foram, e é isso que eu quero tomar como exemplo. Como eles ensinou, assim quero eu ensinar. E a tua graça não será vão para comigo. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que as pessoas que ouvem esse evangelho, que estão me ouvindo, que vai te ouvir através de mim, recebam eles a bênção, aqueles que escreveram nesse canal, Pai, que confiaram, que confiam na tua palavra, e que sabe que aqui não tem um homem pregando os seus próprios interesses, mas como Paulo, o único desejo de vê-los salvos em Cristo Jesus. Abençoa-os, abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, cobre dos políticos, cobre deles, Pai, e se precisar, meu Deus e meu Pai, por jugo, coro, faça isso, para que aprenda a servir e a trabalhar. Olha a tua igreja, como está, Senhor, diz que é a tua igreja, então olha com toda a seriedade que tu tem, e puna-os se tiver que punir, mas que a tua honra não venha cair em descrença e ser vão diante do povo, e o povo perecer por conta disso, porque o Senhor não fica por baixo de ninguém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, pela chuva que cai, pelo sol que ilumina a nossa terra e pela terra que produz o nosso grão, o nosso pão de cada dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Muito obrigado pelos meus irmãos. Abençoa a minha nação, abençoa o meu povo, abençoa os necessitados, os desempregados, os que estão, meu Deus e meu Pai, enfermos nos hospitais, as crianças, os jovens que estão no presídio, que estão no asilo, que estão no leito de dor, no coma, em qualquer, oh meu Deus, meu Pai, hospital, aqueles, meu Deus, que estão com os lares destruídos, tenha misericórdia e socorre. Socorre os, meu Deus e meu Pai, do sul que perderam os seus entes queridos, conforta, consola, dá vitória. E que o Senhor venha ser glorificado em nosso meio. Oh meu Deus e meu Pai, nos ajuda. Meu Deus e meu Pai, aos políticos, vai de encontro. E o que tem que fazer, faça porque Tu és Deus soberano. Nós te pedimos, Deus, por tudo e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Se fique na paz. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.